Fala galera do YouTube, mais um vídeo aqui do canal Valdoir. E vou falar hoje sobre esse caso aí do pastor Mirim, né, o Miguel Oliveira. Caraca, como esse assunto tá vingando, né, especialmente no meio gospel, né, esse meio aí, né, meio religioso e tal. O pastor Mirim tá nova sensação aí do meio gospel, né, e até pro Brasil inteiro, muita gente até de política, enfim, de outros assuntos tá falando sobre esse caso, que é um garoto e um rapaz aí de 15 anos, parece que ele fez, acho que 15 anos recentemente, em que ele vai para a igreja e prega, mas ele começa a pregar de uma maneira muito espalhafatosa, ele começa a falar aquelas palavras esdrúxulas lá, o pessoal tá gozando lá umas palavras que ele falou lá, como é que é, the king, the power, the best, e não sei mais o que. Tem o pastor lá que fala, goza com ele, o tic-tac-tac-tuc-tac-tac, tique. E esse pastor até eu acompanhava ele, mas hoje eu não tô mais acompanhando porque ele tá muito ácido, né? Caraca, ele tá muito ácido, ele tá muito... A maneira como ele tratou esse guri eu achei muito injusta, muito injusta. Ainda mais um cara que se diz homem de Deus, né? Porque eu acho que uma das primeiras virtudes de um homem de Deus é a temperança, é a mansidão, né? Você, claro, se você é um cara, por exemplo, um pastor de igreja, tem que condenar o pecado. Sim, tem que condenar o pecado, mas não é condenar o pecador. Você tem que mostrar para o pecador que ele está errado, que o pecado dele está errado, tem que expor o pecado dele, mas ao mesmo tempo tem que dar espaço para o pecador se arrepender e tentar levantar o pecador. Não jogar o pecador ainda mais para o pecado. Mas infelizmente esse pastor, assim como muitos, ele acaba com esse comportamento errado dele, ele acaba promovendo isso. Ele faz o cara ficar cada vez mais refém, né, desse pecado, digamos assim. E daí aquela história, cara, pecado todo mundo peca, eu também sou pecador, todo mundo é pecador, né? O próprio Jesus falou, segundo a Bíblia, aquela vez que ele salvou a adúltera de ser apedrejada, né? O que ele falou? Atira a primeira pedra aquele que não tem pecado. Todo mundo tem pecado. Esse pastor, qualquer tipo de homem de Deus, mulher de Deus, todos eles têm pecado. Eu não tenho pecado, eu não peco. O simples fato de achar que não tem pecado já é um pecado, porque é soberba. O único que teoricamente não tem pecado foi o próprio Jesus, que nem está aqui, né? E quando eu falo dessa maneira, não é que eu sou um cristão que acredita em Jesus, e tá, como já falei 500 vezes, se torna a repetir, eu não sou cristão, não sou evangélico, não sou religioso, não tenho interesse de fazer parte de igreja, não tenho interesse de frequentar a igreja, não tenho interesse de me converter, não. Eu sigo a minha fé, o meu Deus, e para mim me basta. Eu sou um desigrejado com orgulho, entendeu? E dane-se se algum pastor diz que não. Não pode ser desigrejado. Quem é desigrejado vai para o inferno. Então tu vai para o inferno junto, porque só quem pode me julgar é o próprio Deus. Se o próprio Deus não está aqui dizendo que eu estou errado, quem é tu para dizer o contrário? Tu é Deus, por acaso? Então, mas no caso do guri, o pastor Mirim, né, o Miguel Oliveira, a notícia que sai recentemente é de que o Conselho Tutelar proibiu ele de fazer pregação e de consequentemente ele se gravar, enfim, de se expor na internet, né? Não só na internet, mas até do público em geral. Cara, e eu acho que, olha como é que pode, mesmo o Conselho Tutelar que deixa de agir em muitas situações, né? Em muitas situações o Conselho Tutelar deixa de agir. Quantos casos teve aí que o Conselho Tutelar poderia ter agido? Às vezes casos de violência, caso de assédio contra adolescente, contra criança e tal, e os Conselhos Tutelares pelo Brasil não fazem nada. Não fazem nada, muito pelo contrário. Aí precisa ter um caso de comoção desse, um caso de uma pessoa famosa, como é o caso de Seguri, sofrer esse linchamento público que ele estava sofrendo, né? E eu acho que ele continua ainda sofrendo, só pelo tipo de pregação que ele faz, que é uma pregação polêmica, que eu não concordo com essa pregação dele, mas aquela coisa, cara, vai quem quer, acredita quem quer. E outra coisa que nem eu falei nos outros vídeos, muita gente até acho que até o pessoal me criticou. Pessoal até que acompanha aquele outro pastor que eu divulgava ele, que agora não vou mais divulgar esse cara, justamente pelo comportamento dele, que já não é de agora o comportamento dele, esse comportamento completamente abusivo, e ele sempre se escondendo atrás da Bíblia, sempre se escondendo atrás de ser um pastor, de ser um líder religioso e tal, pelo trabalho dele, que eu não misturo as coisas, mas ele é um cara que para mim ele não é homem de Deus. Essa situação desse garoto foi a gota d'água, Eu já não gostei do comportamento desse cara aquela vez lá quando ele falou do padre, o padre Fábio de Mello, relacionando a depressão, que é algo terrível que eu já tive,
e de vez em quando até eu tenho depressão, e muitas pessoas têm, tem pessoas que infelizmente não lidam com a maneira correta e acabam até tirando a própria vida por causa disso. Depressão é coisa séria, não é brincadeira, gente. Depressão não é maldição, não é coisa do diabo, não. Depressão é uma questão clínica, uma questão psicológica, psiquiátrica, que tem que ser tratada, porque pode levar a pessoa à morte, entendeu? E esse cara irresponsável comparou a depressão do padre Fábio de Mello com uma dita homossexualidade reprimida, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E mesmo que o cara seja um homossexual não assumido, isso é problema dele. Tem muita gente que às vezes o cara, o fulano é gay, eu acho que o fulano é gay, cara, isso é problema dele. Se ele não se assume, ele tem um motivo dele, tem que ser respeitado por isso, né? Ele não tem que ser apedrejado e execrado, muito pelo contrário, ele tem que ser entendido, tolerado. Não é meu caso, porque a minha sexualidade é muito bem resolvida, e se eu fosse um cara homossexual, bissexual, pansexual, isso não interessa a ninguém, como eu já falei 500 vezes. Eu detesto pessoas que levantam a bandeira, essa bandeira, aquela bandeirinha do amor, essas paradas, eu detesto tudo isso. Eu acho que a tua sexualidade, o que tu faz entre quatro paredes, ou com quem tu fica, isso é problema teu e da pessoa com quem tu escolhe para fazer parte da tua vida. Português bem claro, entendeu? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse cara falou besteira, falou abobrinha. E aí, recentemente não, um pouco tempo atrás, ele voltou a polemizar, apareceu até na internet, aí, especialmente no meio gospel, atacando esse guri de uma maneira totalmente desproporcional. Porque uma coisa é você não concordar com a parte teológica, você não concordar com o que o guri prega, com as coisas que ele prega, as coisas que ele faz, as bobajadas que ele faz lá, o circo que ele promove ali na pregação dele, ali nas pessoas ali e tal, como... Ele nada mais é que uma miniatura do que esses Edir Macedo, esses Valdemijo, R.R. Soares, Agenor Truque, Malafaia e todos esses ditos pastores. Ele imita todos eles são referência para esse guri, entendeu? Tem até uma mulher lá que diz que é a mentora dele, agora apareceu um outro cara lá, tal de pastor Marcinho, sei lá, e outro, antes era a tal da Susana Paula, que é outro também. Então todos eles bebem da mesma fonte suja, de água suja, do Edir Macedo. Todos eles bebem da mesma fonte de água suja do Malafaia. Todos eles bebem da mesma fonte de água suja do Valdemijo, do Agenor Truque. E no fundo a grande essência, o grande âmago de tudo isso, o que é? Que é uma coisa que aí eu sigo para mim. Se você quer seguir ou não, o problema é seu. Você não precisa de pastor, você não precisa de igreja, você não precisa de religião para buscar a Deus. Não precisa. Que você precisa do próprio Deus. Valdoir, eu sou cristão, eu acredito em Jesus, sei o quê. O que eu preciso para buscar Jesus? Busca só Jesus. Segue a Jesus, lê a Bíblia de vez em quando, assiste uma palavra ou outra de algum pastor, mas seja muito crítico. Não idolatre esses caras, não coloque esses caras como eles querem, não coloque esses caras como homem de Deus, não coloque esses caras como ungidos, como incriticáveis, como arautos, arautos da fé, e não sei o que, muito pelo contrário, eles são pecadores, são seres humanos, são homens normais, com uma vida às vezes tão suja ou imunda quanto tu, até pior. Às vezes eles podem fazer coisas até que você, em sã consciência, jamais faria. Esse pastor, inclusive, eu estava me lembrando, eu vi um vídeo dele que até deixei passar, e hoje até eu concordo, até eu vejo que muita gente critica ele e está com razão. O cara teve a paixão de se vestir de mulher. O cara, num vídeo, se vestiu de mulher, se maquiou, botou peruca e começou a falar um monte de palavrão. Você acha que isso é postura de homem de Deus? Você acha que isso é... Aí ele deu a desculpa de que ele estava em surto, porque ele estava sendo muito atacado e tal. Teve inclusive um fiel desse pastor que tirou a própria vida. Tirou a própria vida. Ele fala que foi porque o cara era drogado e tal, mas não foi só por causa de droga. Não é só porque o cara estava com abstinência de droga, né? É também porque esse rapaz que frequentava a igreja desse pastor, que eu não vou falar o nome desse pastor porque ele nem merece mais ser citado. Esse rapaz que tirou a própria vida, ele frequentou a igreja desse pastor e ele se apaixonou por outro garoto, um outro rapaz que frequenta até hoje a igreja desse pastor. Os dois se apaixonaram, esse pastor descobriu, e ele mesmo fez um vídeo falando, o rapaz se apaixonou por outro, o pastor descobriu, ficou puto, em vez de mandar os dois embora para deixar eles serem felizes, então viver o seu relacionamento, não, foi lá e repreendeu o garoto, expulsou o rapaz da igreja, esse que assumiu que estava apaixonado pelo outro, expulsou o rapaz da igreja, o rapaz estava abalado psicologicamente todo, com abstinência de droga, e isso aí é uma coisa séria. Então,
Isso aí, fora que ele pratica uma dita destransição, que muita gente coloca até como cura gay, e hoje até eu vejo que tem um certo embasamento, tá? Tudo bem, cada um é livre para fazer da sua vida o que quiser. Se você é uma pessoa trans, não quer mais ser pessoa trans, quer voltar à sua natureza biológica, beleza. Procura os meios corretos, procura ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica. E aí sim procura esse pastor aí, então, para ele te ajudar a tirar as próteses e tudo. Mas tome muito cuidado com isso, porque é um caminho sem volta. E aí o rapaz estava totalmente desequilibrado, totalmente abalado, essa questão das drogas também. E aí também ele se apaixonou pelo outro membro da igreja desse pastor. Enfim, o que aconteceu? Mandou ele embora, o rapaz ligava para esse pastor pedindo ajuda, o pastor não dava bola, achava que era bobagem, o rapaz foi lá e tirou a própria vida. Se jogou lá do apartamento e se matou. Pois é. Foi até aparecer na mídia, surgiu na mídia. Eu, nessa ocasião, até fiquei do lado desse pastor. Eu fui na narrativa de que esse rapaz se matou realmente porque era por causa de droga. Mas não foi só isso. Hoje eu vejo que não foi só isso. Foi um caso também... Foi uma espécie de lavagem cerebral. E foi, sim, uma espécie de... como é que eu vou dizer assim? De pressão mesmo. De falta de apoio. Apoio psicológico, psiquiátrico, apoio até familiar. Né? Enfim, tudo motivado por uma religiosidade totalmente desvirtuada, uma religiosidade que não condiz até com a própria Bíblia, entendeu? Mas Deus condena o pecado, Deus condena aquele pecado do homem que come mulher com mulher, isso é pecado, isso é errado, sim, tudo bem, só que ao mesmo tempo tem outro lado, que as pessoas que praticam esse ato, elas também têm que ser amparadas ali. Você não pode tratá-las como lixo, você não pode tratá-las como meros demônios, porque aí cai inclusive na lábia, então, das igrejas lá, das tais igrejas inclusivas lá, da Lana Holder, do Caio Fábio, do Hermes Fernandes, desse povo aí, o pastor da André Surak, aquele pastor lá com óculos colorido, que é pastor homem com homem, enfim. Então você não vai tomar cuidado para não sair do extremo e ir para outro extremo, como a André Surak saiu de uma igreja que pratica teologia da prosperidade, barganha com as bênçãos de Deus, como é com fogueira santa, com tudo, que é a última coisa mesmo, menos santa, saiu desse extremo, dessa lavagem cerebral, desse mercantilismo da fé, e vai para outro extremo, que é a prostituição, a putaria, e faz inclusive vídeo pornô com o próprio filme gravando. Entendeu? Então tome muito cuidado com isso. E esse rapaz, esse tal de Miguel, como eu já falei em outros vídeos, eu torno a repetir, esse rapaz, antes de mais nada, é um garoto. Ele não é criança, mas ele também não é maior de idade. Ele não é um cara responsável pelos próprios atos. Ele tem pai e mãe. Os pais e mães são irresponsáveis. Como é que pode deixar o filho deles ficar numa igreja, ficar pregando como se fosse uma pessoa adulta, fazendo esse tipo de pregação polêmica, sabendo que ele vai ser depois esculachado, linchado na internet, especialmente por gente que se diz homem de Deus, gente que se diz cristã, gente que se diz cristão e não pratica o mandamento de Jesus, que é o quê? Ama o teu próximo, ama teu inimigo, abençoa aquele que te persegue, abençoa aquele que te amaldiçoa, perdoa aquele que faz o teu mal, ora por ele, ama ele, né? Não, isso não. Porque é muito fácil tu amar aquelas pessoas que estão do teu lado ali, que são cristãos, são evangélicos e tal. Esses aí, olha lá. Agora eu quero ver amar a pessoa que te odeia. Ama uma pessoa trans, ama um gay, uma pessoa daquela igreja de matriz africana, que não é uma pessoa que vai odiar o evangélico, muito pelo contrário, mas que não quer saber nem de Bíblia. Ama eu que não quero saber de Bíblia, não quero saber de igreja, de pastor, de nada disso. Ora por mim, ora para Deus tocar na minha vida. Então não é para eu ser cristão, para eu ser um evangélico, não, para Deus me mostrar o outro lado. Para saber que não é todo mundo igual, porque pelo que eu vejo hoje em dia, parece que tudo é igual. Todo pastor é igual. Todo pastor é igual, e mesmo pastor que diz que não quer ganhar dinheiro, que não é mercenário da fé, mas é um cara ali que esse pastor aí. Fica toda hora pedindo pix nas lives dele, pedir a pix nos vídeos dele. Detalhe, esse pastor, ele junta dinheiro e tal, pede dinheiro para manter a casa dele, a igreja dele, que é uma baita de uma mansão, uma chácara, uma baita de uma mansão. 2 carros na garagem, 2 carrão. Ainda falando, esse dia eu vi um vídeo dele, me arrisquei ainda a ver um vídeo dele,
tentei dar um voto de confiança para ele, mas até isso, 2 carrão. E ele falou, eu vou trocar meu carro, vou trocar meus carros. Eu tô pagando com dinheiro aqui do YouTube, mas assim que eu puder, eu vou trocar o carro por outro carro do ano. E vou botar piscina aqui na casa aqui. Vou botar piscina, vai ter chalé, vai ter tudo. Com dinheiro de quem? Dinheiro dele próprio, que ele trabalha. Qual é o trabalho dele? Pedir dinheiro na internet. E ficar falando mal dos outros. Atacando todo mundo. Atacando inclusive um garoto que é menor de idade. Um garoto que é menor de idade. Um garoto que não tem nem como se defender. Aí diz que o guri falou num podcast que ia processar esse pastor, pronto. Aí o cara ficou pé da vida. Xingou o guri de tudo que é nome. Cara, é impressionante. Isso é postura de pastor? Isso é postura de homem que se diz de Deus, cara? Aí de novo a pessoa vai pra polarização. Se tu tá criticando uma coisa, automaticamente tu tá apoiando o outro. Não tem nada a ver. Então quer dizer, Valdir, que o guri tá pregando certo, o guri tá fazendo certo. Então não tô dizendo isso, muito pelo contrário. Eu também concordo que é circo, é palhaçada que esse guri fala nas pregação dele. Aquele The King, The Power, não sei o que, aquelas groselhas todas, aquelas rodopio, xalamala, não sei o que. Outra coisa, cara, que eu detesto, vocês podem falar o que falar, mas é o Espírito Santo que tá... Mentira! Esses caras falando esses monte de palhaçada, Parangarico Tirimícoro, Bereberran Catabanda, Quiquerá, que é coisa do Jaspion, tá? Pra quem não fez a ilação, é o Jaspion, tá? O Bereberran Catabanda e o Quiquerá é do Jaspion. O Parangarico Tirimícoro é do Chapolin, lá, a Bruxa Baratuxa. Então, cara, as línguas esquisitas deles, xalabaladai, cara... Você acha que o próprio Deus precisa disso? Precisa de você falando esse monte de baboseira? Ai, mas na Bíblia fala que Jesus falou lá que você falará em outras línguas. Falará em outras línguas que as pessoas vão entender. Não falar groselha, falar palavra que não existe e achando que o outro não vai entender, não vai entender porra nenhuma. E gritando, pra que isso, cara? Pra que isso? Derrubar a pessoa no chão? Derrubar a pessoa no chão, pra que isso? Isso não é coisa de Deus, coisa nenhuma. Pra mim realmente é circo. Só que, de novo, é um garoto, é um rapaz de 15 anos de idade, menor de idade. Ele tem o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, defendendo ele, amparando ele. Primeiro que não poderia nem ter vídeo dele expondo a cara dele. Todos os vídeos dele teriam que ser borrados. Valdir, mas tu compartilha vídeo lá no Kawaii e tal dele. Sim, eu compartilho porque não é vídeo meu, é vídeo de terceiro, de canal terceiro. Quando esse canal terceiro tomar vergonha na cara e borrarem os vídeos, beleza, aí eu vou compartilhar. Mas por enquanto, né, até porque não é proibido, eu deixo lá. Mas eu não tô xingando o guri, não tô humilhando o guri, muito pelo contrário. Eu simplesmente ponho o vídeo lá, o vídeo que eles falam, né, e até tem vídeos lá que eu tive até que editar os títulos, porque o próprio vídeo em si que eu peguei, o cara, a pessoa que faz o vídeo automaticamente xinga o guri no vídeo e eu tirei o xingamento. Só mostrei o nome dele lá, Miguel Oliveira. Agora imagina um pastor, um cara que se diz homem de Deus, xingando o guri, seu mercenário, seu vagabundo, seu endemoniado, você é um falso profeta. Cara, é um garoto de 15 anos de idade. Podia ser teu filho, pastor. Podia ser teu filho, pastor. Você ia gostar que fosse um teu filho? Esqueci que não tem filho, né? Ele tem uma filha, uma guriazinha. E dizem até que a guria, até autista, criança até autista, pela maneira que a guriazinha se porta, eu vejo até, ela pode ter um autismo ali. E se for autismo, qual é o problema? Eu sou autista, pastor. Eu já falei em outro vídeo até direcionado para esse pastor. Eu sou autista. Mas eu não sou retardado, eu não sou incapaz, eu não sou um inútil. Eu não sou um descerebrado. Eu tenho opinião, eu tenho amor próprio. Eu sei o que é certo e errado. Entendeu? Então, eu acho assim, cara, para terminar... parabéns aí, antes tarde do que nunca, com o Conselho Tutelar fez isso. Esse guri não pode estar pregando, porque infelizmente a maneira como ele prega é totalmente para arranjar polêmica. Ele está sendo achincalhado, linchado virtualmente, publicamente, e até publicamente, tá? Então, não é justo, porque é um garoto de 15 anos de idade, ele não é criança, concordo, não é criança, ele já tem noção de certo e errado, só que legalmente ele é incapaz, legalmente falando, ele é incapaz, tanto que tem o Estatuto da Criança e Adolescente defendendo ele. Então tem que tomar muito cuidado da maneira. Uma coisa é tu criticar a pregação dele, mas ao mesmo tempo tu tem que levar em consideração que ele é um garoto que está ali sendo amadurecido.
É claro que ele tem que estar ao lado de gente correta. Ele não pode estar do lado de gente que promove essas malditas, essa desgraça que é a ideologia da prosperidade, essa desgraça que é essas pregações de Araque, essas línguas estranhas que ninguém entende, essas piruetas e pataquadas aí que fazem nos cultos. Por isso que eu não quero saber de igreja, respeito quem vai, mas eu não quero saber. Não quero. Para mim, eu acredito em Deus do meu jeito, eu sigo a Bíblia do meu jeito, acabou. E ninguém tem culhão para me dizer que eu estou fazendo o contrário. Só o próprio Jesus, o próprio Deus, e olhe lá. Entendeu? Ninguém para me julgar. Tira atrás do teu olho para me julgar. Só o próprio Deus que pode me julgar, e olhe lá. Entendeu? E é isso, é um garoto de 15 anos de idade. Então, felizmente, precisou toda essa comoção, toda essa repercussão para poder o Conselho Tutelar agir e fazer esse guri ser proibido, sim. O guri, claro, ficou brabo, gravou vídeo dizendo que é perseguição, como esses caras falam, é perseguição, estou sendo perseguido, sendo perseguido pelas raposas, pelos lobos, Entendeu? O Valdemijo lá, né, com aquele chapelão dele, né? Então, independentemente de que ele pode achar, não gostar, mas isso aí. Então, o que tem que se fazer? Esperar ele completar os 18 anos, e quando ele completar 18 anos, aí sim, aí ele vai ter total liberdade para pregar, para falar o que ele quiser, e depois pagar o preço por isso. Tem gente que vai gostar da pregação dele, tem gente que não vai gostar. É um estilo dele que ele adota. Um estilo que eu concordo que é errado, que é equivocado, não é certo, mas tem gente que vai concordar ou não. Só o próprio Jesus mesmo que vai julgar e vai dizer que ele está certo ou errado, né? Ele está seguindo o mesmo caminho, tanto que tem alguns vídeos lá, que até compartilho no Kawaii, apelidaram ele de Vitório Souza, que ele é uma versão masculina da Vitória Souza, a pregadora do iPhone, que também começou menor de idade, começou pregando, só que ela era de uma maneira mais discreta, ela não era assim tão espalhafatosa que nem esse rapaz, tanto que ela até ficou, parece que eu vi um vídeo até esse dia, ela até ficou braba de ser comparada com ele. Ela falou que não, primeiro ela concordou, até parabenizou o guri, agora ela já tirou dela da reta dizendo que não tem nada a ver, que o dela é diferente. Claro, cada um tem seu estilo, mas realmente o guri acho que deve ter puxado, se inspirado nela, digamos assim, para poder fazer esse tipo de pregação dele, só que de uma maneira mais espalhafatosa. É que nem lá o tal do Leonardo Salles também, né? Tem os vídeos lá que eu compartilho lá do Kawaii, o Crente Ligado, que eles têm uma vinheta, que aí o cara fala, aí eu brinco que ele fala Japão, gritando. Muito engraçado, cara. Muito engraçado. Vai no meu Kawaii lá e assiste os vídeos lá, muito engraçado, cara. Cara, essa que é a resposta pra esses caras, é dar risada. Não dá pro cara se estressar, não dá pra ficar fazendo que nem esse pastor aí, fica brabo, xinga. Eu acho que é um personagem dele, mas não. Eu já vi vídeos desse outro pastor aí, ele tá fica bem alterado. Mano, o cara já gritou com a mulher dele. O cara já mandou a mulher dele calar a boca. Cala a boca, fulana! Em nome de Jesus! O cara fala o nome de Jesus, cara, mandando a mulher calar a boca, cara. Isso é pastor. Isso é pastor de igreja. Isso é pastor, isso é dito homem de Deus, cara. E de novo, o rapaz que ele tá atacando, a pessoa que ele tá atacando, que ele tá refutando, seja teologicamente, seja verbalmente, o que for, de forma comportamental, é um garoto de 15 anos de idade que tem idade para ser filho dele. Mesmo que ele não tenha filho nessa idade, tenha homem, ele tem uma filha, parece que uma guriazinha, que eu falo que eu acho que até que é autista guriazinha, e também se for, não tem nenhum problema, ela tem que ter todo o suporte, tem que ter todas as terapias necessárias, não pode se apegar à questão religiosa, porque é um demônio que está com ela, é uma maldição, não é. Autismo não tem nada a ver com questão religiosa, autismo não é doença, autismo é uma deficiência, é uma condição que a pessoa carrega para a vida toda, ela tem que ter os tratamentos, as terapias para ela viver bem com as limitações que ela vai carregar a vida toda por isso. É uma condição, uma deficiência, tecnicamente colocada como deficiência, mas é uma condição de vida. O autismo não tem nada a ver com maldição, com pecado, com castigo de Deus, muito pelo contrário. Quem falar isso é porque não é homem de Deus nem mulher de Deus. Quem falar isso é maldito. Que aí sim, a pessoa tem que ter uma doença terrível na própria vida para poder sentir na pele. Não é autismo, muito pelo contrário. Entendeu? Então, se a guriazinha desse pastor tem autismo, tomara que ele
deixe a religiosidade dele de lado e faça essa guriazinha ter todo o suporte, todo o tratamento, seja com psiquiatra, com pediatra, né, no caso pela idade dela, e faça depois todas as terapias, a terapia ABA, a terapia procure uma instituição que tenha suporte ao autismo, né? Tem a APAI também, aqui em Cachoeirinha, na minha cidade, tem a Paz e Amor, que é uma instituição que eu ajudo, inclusive, com trabalho voluntário, juntando tampinha de garrafa para eles e tal, e faço terapia lá com eles, ganhei até abafador, me deram abafador, que me ajuda muito, enfim, então, busque ajuda, não é o fim do mundo, não é uma maldição, nada disso. Autismo não tem cura, porque não é doença, mas o autismo tem tratamento, o autismo tem terapias para a pessoa aprender a conviver com sintomas, quer dizer, com sintomas não, com as limitações que o autismo impõe, né? As particularidades e limitações que a pessoa tem aí por conta dessa deficiência tecnicamente, mas essa condição de vida, entendeu? E eu espero, no fundo, que esse pastor, que eu não estou mais assistindo os vídeos dele, porque ele é muito tóxico, ele sim é um cara que, infelizmente, pratica discurso de ódio, ele é um cara que está muito desvirtuado, precisa urgentemente buscar. Ele tem até, pelo que eu vejo, eu vi os vídeos dele, ele tem que buscar tratamento, ele tem que buscar ajuda. Ele não é um cara em sua consciência, não é uma pessoa saudável, normal. Ele tem que buscar tratamento, ele tem que tomar remédio, tem que fazer terapia, tudo, porque ele precisa urgentemente. Até por conta da vida antiga que ele levava, de ser uma pessoa transexual, mas de uma maneira muito marginalizada, né? De maneira muito pesada, e teve uma vida muito pesada. Então, isso deixa marcas, isso deixa cicatrizes, entendeu? Então esse cara tem que se tratar isso por dentro, não é só o lado espiritual, é o lado físico, o lado mental. O lado mental é tão mais importante até que o lado espiritual. E quando ele fizer isso, aí sim ele vai ter a maturidade, ele vai ter a compreensão, a serenidade, e até por não dizer a maturidade, para saber separar, saber tratar as pessoas na maneira que elas merecem ser tratadas. Esse garoto de 15 anos de idade, ele não é nenhum monstro, ele não é nenhum, ele é um falso profeta, ele é um demônio, não, ele não é, ele é um garoto de 15 anos de idade, precisa ser reeducado, precisa ser corrigido, precisa ser instruído da melhor maneira. E se, como é o caso, se afastando dessas igrejas aí neopentecostais, essas igrejas que a última coisa que pregam é a palavra de Deus, né? Quando o próprio Jesus na Bíblia diz lá, que muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. E eu vou dizer lá, nunca vos conheci, apartem-se de mim, vocês que praticaram iniquidade, vão pro fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Então tome muito cuidado, você que frequenta essas igrejas, você que segue essas pessoas, e você que ainda por cima ainda é uma pessoa injusta que não sabe separar ali uma coisa da outra. Esse garoto, cara, ele tem que ser criticado, o tipo de pregação que ele fazia, mas não, levando em consideração que ele é um garoto, que ele está ali em aprendizado, ele é um guri imaturo que precisa ser corrigido, educado. E esses pais têm que tomar vergonha na cara e deixar de ser ganancioso e dar a educação correta para esse guri enquanto é tempo. Porque depois que chegar aos 18 anos, aí vai ser pior ainda. Entendeu? Então é isso, dado o recado aí. Legal o Conselho Tutelar aí ter feito a obrigação deles, né? E para esse guri aí, e tomara que esse tempo ele tome juízo. E se um dia ele voltar a pregar, que por ser vontade ele vai voltar a pregar, que ele volte a pregar de maneira diferente, que não pregue então mais desse jeito tão espalhafatoso, porque isso não é levar a palavra de Deus, ficar ali pregando, pedindo dinheiro da maneira como ele pede, entendeu? Valdir, mas a obra, quem é que vai bancar a obra? Sim, as pessoas têm que ajudar ali, tem que dar o dízimo, a oferta, mas de maneira voluntária, sem essa coisa de imposição, sem essa coisa de ameaça, dizendo, como diz a Bíblia, mas a Bíblia diz que tu tá roubando a Deus. Não. O próprio Jesus ensinou justamente o contrário. Tem que ser uma doação voluntária, livre, espontânea vontade, por gratidão pelas coisas boas que Deus está te fazendo. Não adianta você estar passando fome e você querer dar dízimo. Não adianta você estar desempregado e você querer dar dízimo e oferta. Não é desse jeito. Primeiro você consegue a bênção e depois se impõe agradecimento, você vai ali dar a sua parte. E não é só 10%, dá muito mais até. Porque não é para a pessoa em si, é para a obra ali, para se manter a qualidade das coisas, entendeu? Isso aí.